Boa noite família Gelfa, sejam muito bem-vindos para mais uma doutrinária. Hoje teremos o nosso amigo Francisco Muniz, mais conhecido como Chico Muniz, que trará para a gente do livro Vinha de Luz, o capítulo 163, intitulado O Irmão. E vamos então fazer a nossa prece inicial. Agradecendo ao Pai por mais essa oportunidade de trabalho e de amor. Senhor, derrama as vossas bênçãos de luz, de equilíbrio, de paz sobre todos nós, Senhor. Pedimos pelos nossos irmãos que estão doentes, por todos necessitados de amor, de atenção, de carinho, de amparo. Derrama um bálsamo, Senhor, sobre os corações daqueles que sofrem. Agradecemos ao Pai por tudo que temos, por todos que estão conosco nessa caminhada de amor e de crescimento. Que a sua paz se faça presente, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Bem, e antes de começarmos, de passarmos a palavra para Francisco Muniz, vou ler um trecho do livro Filhos de Deus, intitulado Teu Irmão e Tu. Tens necessidades e expectativas que resultam do mecanismo das leis do progresso que te impelem à evolução. Não apenas tu as possuis, senão todas as criaturas, algumas das quais em maior volume e intensidade. No teu relacionamento com o próximo, impõe-te a conduta de compreendê-lo, evitando que lhes exijas viver conforme os teus padrões, dentro das tuas inquietudes e aspirações. Assim agindo, nunca sofrerás decepções, nem te sentirás defraudado em relação aos demais. Cada um age conforme as suas próprias resistências e conquistas. Não vou ler todo para deixar para vocês, depois completarem essa lição, no livro Filhos de Deus, Teu Irmão e Tu. Só fiz essa prévia para que a gente tenha consciência que o irmão, que Chico vai falar pouco, né? É o nosso irmão de caminhada, que assim como nós, está também se trabalhando, se melhorando. Cabe a nós respeitá-lo, né? Respeitar as diferenças, as diversidades. Então, o irmão é aquele outro, somos nós nessa caminhada, tá? Então, fica para vocês aqui, depois terminarem de fazer a leitura. Então, vamos passar a palavra para Chico Muniz, esse nosso querido, da Casa do Deus, Luz e Verdade, que vai trazer para nós as suas explanações, os seus estudos, com o título O Irmão. Pronto, fique à vontade, Chico, seja bem-vindo e todos fiquem bem. Tenhamos uma noite de paz e bem proveitosa. Boa noite. Amigos do Gelfa, que Deus nos abençoe, que os bons espíritos aqui se encontrem colaborando conosco nessa nossa tentativa de explicar mais um dos grandes temas da doutrina espírita, e esperamos que com essa inspiração tenhamos algum sucesso. Nós somos convidados para falar sobre um dos capítulos do livro Vinha de Luz, e por isso agradecemos a gentileza do convite. E esse capítulo é intitulado O Irmão, tema da nossa palestra de hoje. Nesse capítulo, Emmanuel vem nos falar da caridade.
nós aprendemos com a doutrina espírita que há dois tipos de caridade. O primeiro deles é a caridade material, através da qual nós damos coisas aos necessitados. Um pedaço de pão, um prato de sopa, gêneros alimentícios de maneira geral, ou roupas, ou aquilo de que o necessitado esteja precisando materialmente. E o outro tipo é a caridade moral ou espiritual, aquela que nos impele a dar não coisas, mas algo do que nós temos em nós mesmos. Nossas virtudes, vamos dizer assim, um valor que nós tenhamos que não possa ser medido do ponto de vista material. Um sorriso, um afago, um olhar carinhoso, o simples ato de ouvir o outro em suas queixas já é caridade. Então, nesses dois tipos de caridade, há uma série de modalidades que nós podemos observar tanto em nós mesmos quanto nos outros. E é disso que Emmanuel vem falar para nós nesse capítulo, batendo na tecla do mau uso ou da má distribuição da caridade de acordo com a ação daquele que está praticando o ato. E antes de chegarmos às nossas explicações, eu quero contar para vocês uma história. Essa história fala de um homem rico, e essa história é semelhante àquela parábola contada por Jesus do Lázaro e o rico, falando desse pobre chamado Lázaro, ou doente Lázaro, porque tinha chagas no corpo, e se aproveitava das migalhas caídas da mesa do rico. Então, na nossa história, havia um pobre, um mendigo, que costumava se encontrar nas portas de uma mansão onde vivia esse homem rico. E esse homem rico não era duro no coração, não era usurário. E sempre que podia e via o mendigo à sua porta, ele dava alguma coisa para ele. Fosse para comer, fosse para vestir-se ou calçar-se. O fato é que ele sempre dava alguma coisa para o mendigo. E o mendigo recebia, é claro, agradecia e estava sempre por ali. Mas um dia, esse homem rico deu uma festa em sua casa. E os convidados eram pessoas do mesmo nível que ele e até de nível mais alto, de modo que ele deu ordem aos empregados para não serem importunados, os seus convidados, por nenhum pedinte à sua porta. Então, aquele homem, aquele mendigo que vivia à porta da casa do rico, foi enxotado. Os empregados não o deixaram se aproximar. E como ele insistisse, lembremos da parábola das bodas, esse homem foi surrado, espancado e levado para longe. A festa acabou e o rico, procurando, não encontrou mais aquele mendigo. E ele, evidentemente, nunca mais aparecera à porta da mansão. Talvez esse homem rico tivesse feito algumas pesquisas para descobrir o paradeiro desse mendigo. E ele não teve sucesso. Mas um dia ele desencarnou. O tempo havia passado e chegara o momento desse homem rico
despedir-se da experiência física. Ele retorna ao plano espiritual numa situação bastante satisfatória. E lá chegando, ele procura saber de seus mentores sobre aquele mendigo a quem ele dava alguma coisa quando saía de casa. E ele foi informado que naquela noite em que foi espancado pelos empregados do homem rico, ele havia desencarnado. Desencarnado numa situação lamentável, porque ele reclamava, ele lamentava, ele estava revoltado com a maneira como fora tratado. E esse homem rico, então, no mundo espiritual, tomou aquele pobre espírito insatisfeito aos seus cuidados e se comprometeu a reencarnar junto com ele para agora ele tomar conta daquele antigo mendigo como o próprio filho. Este é o fim da história. Voltemos então à narrativa de Emmanuel. Eu vou pedir licença para ler para vocês esse capítulo, porque é curtinho. E Emmanuel começa falando, citando o versículo 4 do capítulo 13 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, em que o apóstolo dos gentios diz assim: a caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não se ensoberbece. E Emmanuel, em seu texto, diz assim: quem dá para mostrar-se é vaidoso. Quem dá para torcer o pensamento dos outros, dobrando-o aos pontos de vista que lhes são peculiares, é tirano. Quem dá para livrar-se do sofredor é displicente. Quem dá para exibir títulos efêmeros é tolo. Quem dá para receber com vantagens é ambicioso. Quem dá para humilhar é companheiro das obras malignas. Quem dá para sondar a extensão do mal é desconfiado. Quem dá para afrontar a posição dos outros é soberbo. Quem dá para situar o nome na galeria dos benfeitores e dos santos é invejoso. Quem dá para prender o próximo e explorá-lo é delinquente potencial. Em todas essas situações, na maioria dos casos, quem dá se revela um tanto melhor que todo aquele que não dá, de mente cristalizada na indiferença ou na secura. Todavia, para aquele que dá, irradiando o amor silencioso, sem propósitos de recompensa e sem mescla de personalismo inferior, reserva o plano maior o título de irmão. Ou seja, aquele que faz o bem abnegadamente é chamado de irmão no mundo espiritual. Um dia estaremos lá. Um dia seremos todos, ou estaremos todos de volta ao nosso ambiente de origem, que é o plano espiritual. E nesse dia nós faremos o exame de consciência, ou um balanço das obras feitas e não feitas, enquanto estivemos aqui na Terra. E nesse momento, aqueles que partilham a experiência conosco terão um título para nós. E Emmanuel diz que aqueles que praticaram a caridade abnegadamente, esse título por lá é o de irmão. Isso nos recorda a experiência de Bezerra de Menezes, por exemplo, porque há muitos outros exemplos grandiosos que nós podemos observar. Mas é contado que quando Bezerra de Menezes chegou ao plano espiritual e recebera a visita de Celina, emissária de Maria Santíssima, estavam os dois conversando nesse quarto de hospital, onde Bezerra se recuperava, e ouviu, do lado de fora, um vozerio. Pessoas falando alto. E Bezerra, intrigado, perguntou a Celina o que era aquilo. E Celina o convidou para ir ver da sacada
de seu quarto no hospital. E Bezerra ficou mais intrigado ainda e perguntou a Celina quem são ou quem eram aquelas pessoas. E ela informou: são todos aqueles a quem você atendia na Terra. Bezerra, como sabemos, era uma alma boníssima enquanto esteve encarnado, que ajudou a muitas pessoas, tanto financeira quanto espiritualmente, no trabalho de doutrinador na Federação Espírita Brasileira e como médium também atuando no receituário, atendendo a muitas pessoas. Mas voltemos a Emmanuel. E antes de falarmos de Emmanuel e sua mensagem, vamos lembrar que a caridade é uma das grandes lições que o Espiritismo nos dá. O Espiritismo dá várias grandes lições, mas a da caridade talvez seja uma das maiores. E nos dá duas lições a respeito da caridade. A primeira vem pelo lema da própria doutrina: fora da caridade não há salvação. Essa salvação é nós nos ajustarmos perante a lei de Deus e assim recebermos todo o acréscimo de misericórdia por todo o bem que houvermos praticado. No entanto, a verdadeira caridade não exige qualquer recompensa, porque não precisa disso. Nós nos recompensamos pela sensação do dever cumprido. Então, a consciência, nesse momento que praticamos a caridade, se preenche e se tranquiliza a partir dessa sensação. E a outra grande lição do Espiritismo para nós está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, quando o Espírito de Verdade vem dizer aos espíritas, a nós que nos inscrevemos no grupamento daqueles que seguem a orientação de Allan Kardec, temos dois mandamentos. O primeiro, amai-vos, ou amarmo-nos. O segundo, então, é instruí-vos, ou instruirmos-nos. Isso quer dizer que aí nós temos o desdobramento da grande lição da caridade. Amarmos-nos para aprendermos a amar o próximo. Instruirmos ou instruirmos-nos para sabermos como amar o próximo eficazmente. Então, a caridade não exige recompensa, retribuição, pagamento algum. A caridade deve ser sempre abnegada. A caridade é a doação de si mesmo, naquilo em que a criatura que se doa tenha de mais relevante em si mesma que pode beneficiar o próximo. Então, aquele que tem algum conhecimento a trabalhar a ignorância em que o próximo se encontra, levando esclarecimento a respeito dele próprio, de seu papel na vida. Mas não fará isso de maneira alguma para se jactanciar de seu saber, porque o seu saber é bem limitado. Recordemos que nós estamos numa condição sofrível aqui no mundo. Todos nós estamos ainda naquelas duas condições que os espíritos declararam a Allan Kardec e nós lemos nas páginas do Livro dos Espíritos. Nossa principal característica de espíritos reencarnados na Terra, presentemente, é a de orgulhosos e egoístas. Nós não somos, na essência, orgulhosos e egoístas, mas estamos momentaneamente apresentando essas duas chagas, a do orgulho e a do egoísmo. E é através da caridade que nós domamos o grande mal que há em nós, chamado egoísmo. E esse egoísmo dá vez ao forte orgulho em que nos encontramos ainda, que faz com que nós passemos indiferentes
ante a dor do nosso irmão que sofre. Então, a cada vez que nós nos dispusemos, ou que nós nos dispusermos a auxiliar quem está caído, quem está chorando, quem está incomodado, quem está sofrendo ao nosso lado, nós abrandamos um tantinho o nosso orgulho, e a cada vez que nós nos ocupamos em dar o que o outro está necessitando para abrandar sua fome, seu pranto ou seu desvalimento, nós estamos trabalhando também para diminuir o nosso forte egoísmo. Então, a caridade é um santo remédio que vem curar nossas dores espirituais, vem fazer com que nós nos elevemos perante Deus. E com isto, fica marcada a nossa necessidade de crescermos cada vez mais perante Deus, perante o Cristo. Então, a caridade, sim, é o caminho dessa salvação. Nós nos salvamos da nossa inferioridade, de nossa pouca moralidade, da nossa grande ignorância acerca de nós mesmos, acerca das coisas divinas. Então, temos um longo caminho a palmilhar nesse campo. Então, é necessário que nós tenhamos o cuidado de observar como estamos agindo na prática da caridade. Então, por que é que nós damos roupas usadas para os necessitados? É porque aquilo não nos serve mais. Então, se não serve para mim, vai servir para o outro? Talvez sirva para mim, então vou me livrar disso e dar para os outros. E com esse nível de pensamento, de sentimento também, nós praticamos outras modalidades de caridade, e isto pode ser ofensivo para os outros. Eu quero nos fazer prestar atenção, para que estejamos sempre atentos ao modo como fazemos as coisas. Então, se fazer certas coisas é algo bom, o modo como fazemos é que realmente fará toda a diferença. Então, eu posso dar coisas para as pessoas, mas o que é que me move naquele gesto? Então, ele cita aqui, às vezes nós damos para nos vermos livres dos pedintes. Mas eu tenho uma experiência pessoal a esse respeito e gostaria de contar para vocês. Quando no trabalho, quando eu ainda trabalhava, eu encontrava no caminho, geralmente na porta do banco, uma certa pedinte que me pedia dinheiro. E vamos julgar, tudo que nos pedem na rua geralmente é dinheiro. E dinheiro é o tipo mais baixo das coisas materiais aqui no mundo. Dinheiro é importante? É. Mas nós não precisamos fazer tanta conta, tanta questão do dinheiro. Porque para aquele que necessita, Deus sempre manda a resposta satisfatória. Então, essa pessoa me pedia dinheiro. Eu dava moedinhas ou notas pequenas. Mas ela tinha as suas necessidades. Eu não sei da vida dela, mas ela certamente tinha suas necessidades e me pedia uma nota maior. Às vezes eu dava uma nota maior. E às vezes eu não dava nota nenhuma. Mas eu ficava um tantinho assim incomodado. Porque às vezes eu tinha o dinheiro no bolso, mas só tinha notas grandes e não dava a nota que ela queria ou precisava. Uma vez, eu encontrei com ela no ônibus. E ela me pediu dinheiro no ônibus. Eu fiquei com vergonha, porque a caridade é anônima, deve ser anônima, e havia muita gente no ônibus. Eu não queria que minha mão esquerda, que eram os outros, vissem o que estava fazendo minha mão direita, dando
uma cédula para aquela pessoa. Então eu fiquei com vergonha. E isto é uma anticaridade. Eu poderia ter dado uma nota para ela naquele lugar, naquele momento. Não dei porque fiquei com vergonha. Aí desci do ônibus, no ponto em que eu deveria ter descido, e, dando alguns passos, eu encontrei uma nota que era o valor que ela havia pedido, que eu poderia ter dado no ônibus. E minha consciência doeu. Me fez pensar, eu poderia ter dado, sim, o dinheiro para ela lá no ônibus. E creio que foi nesse mesmo dia, andando mais alguns metros, eu achei uma nota com um valor maior do que a anterior. Minha consciência doeu mais ainda. Eu poderia ter dado a nota e não me faria falta alguma, porque a bondade divina está me mostrando que eu poderia receber algo mais, além do que eu daria, do que eu desse de esmola naquele momento. Tudo isso para nos mostrar que a vida nos traz as soluções todas dos menores ou dos maiores nossos problemas. E a porta de saída desses problemas, ou nossa porta de saída desses problemas, é a caridade. É a prática abnegada da caridade. E quando falamos a palavra abnegado, que vem de abnegação, significa sairmos ou esquecermos de nós mesmos. Porque naquele momento em que praticamos a caridade, nós somos instrumentos da providência divina junto ao necessitado. E aquele que está consciente disso não vai cair nessas armadilhas que Emmanuel cita nesse capítulo do livro. Então, vai tender a, no futuro, quando retornar ao mundo espiritual, receber o título de irmão. Mas vejamos, eu gosto de pensar que a caridade é algo que os espíritos, que os bons espíritos nos sugerem fazer aqui no mundo. Não sei se vocês pensam assim, mas eu digo que nós não sabemos fazer caridade e eles é que fazem a caridade através de nós. Nós todos somos médiuns ou instrumentos deles para a prática do bem incondicional, ilimitado, incessante aqui no mundo. E isto é de uma beleza profunda. Nós somos conduzidos à prática da caridade, onde seja, com quem quer que seja, e nós ficamos com todo o mérito, porque eles não se preocupam em aparecer. Eles, nossos mentores, nossos guias espirituais, aqueles que invisivelmente nos acompanham e nos estimulam à prática do bem. Então, quando estamos um pouquinho sensibilizados com a dor do irmão, nós fazemos alguma coisa. Às vezes, só podemos fazer uma prece. Às vezes, nós podemos dizer uma palavrinha. Às vezes, nós podemos ouvir a queixa do outro. E, às vezes, nós usamos nossas mãos para engrandecê-lo, de alguma forma. Seja doando coisas, seja fazendo algo em benefício dele. Nós todos podemos. Nós todos devemos. O problema é que nem sempre queremos. Poucos querem. E por isso vemos o mundo tão perturbado e perturbador perante nós. Mas tudo porque nós ainda não nos aplicamos intensamente à prática da caridade. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec fala, não sei se é um dos espíritos que dão essas instruções, que a insegurança social, ou seja, o crime e a violência lá fora, que nos fazem nos trancar em casa, com grades nos portões, até com cadeados também, só acontece isso, essa segurança, porque não há caridade de nossa parte.
Então, aquele que vibra na dimensão da caridade, aquele que afronta todo o perigo, todo o mal, para levar o bem-estar a alguém, algum tipo de benefício, sendo instrumento dócil junto aos bons espíritos, esse não vai ser molestado um segundo sequer, porque sua intenção é sempre boa. Sua intenção é benévola e Deus vai lhe dar toda a proteção necessária. Então, nós não precisamos ter medo algum. E Kardec também fala, num dos capítulos do Evangelho, que quando este mundo estiver regenerado, e estamos em via disso, não haverá mais competição entre nós. E vemos que o mundo se encontra como está por conta da competição. Um querendo ser melhor do que o outro, um querendo ter o cargo do que o outro, e isto nos leva ao vício, nos leva à criminalidade, nos leva à violência. Então, estamos próximos de modificar essa situação. Então, no mundo regenerado, não haverá competição, apenas a doce emulação no sentido do bem. Ou seja, nós rivalizaremos uns com os outros na prática da caridade. É como se disséssemos, vamos ver quem faz mais o bem do que o outro, isso um dia vai acontecer. Mas só acontecerá se cada vez mais pessoas estiverem pensando, vibrando, sentindo nessa dimensão. Então é preciso que nós elevemos a frequência de nossos pensamentos para vibrarmos numa dimensão superior, cada vez mais superior. Então, quando se fala, ou quando Kardec cunhou esse lema para o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, ele não quer dizer exatamente, nem exclusivamente, dar coisas para os outros, mas sermos bons para nós mesmos. É nisso que consiste a prática da caridade, para que nós melhoremos nossa própria condição. E o outro é um precioso auxiliar nesse trabalho íntimo que nós fazemos. Então, quando o Espírito de Verdade nos dá esses 2 mandamentos, espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos, ele está se referindo a cada um de nós, na individualidade. Então, eu preciso me amar, eu preciso me instruir, eu preciso fazer esses 2 modelos de caridade comigo mesmo e vou treinar isto fazendo ao outro. Vejam uma coisa muda de figura. Então, até eu conseguir amar a mim mesmo e instruir a mim mesmo, eu levo isto para o próximo. Vou treinando até conseguir. Quando eu conseguir fazer alguém feliz, eu estarei sendo feliz também. Quando eu conseguir esclarecer alguém, eu estarei esclarecido também. Mas é claro que é uma via de mão dupla. Eu faço isto, alguém fará por mim, eu faço pelo outro. E o outro fará por si e fará por mais alguém. É uma corrente. Então, se eu não fizer a minha parte, se nós não fizermos nossa parte, nenhum benefício acontecerá. Porque Deus instituiu a providência. E a providência significa que os filhos de Deus, os instrumentos de Deus, auxiliarão uns aos outros, para que o bem se engrandeça, para que os benefícios se distribuam igualitariamente ou não, mas se distribuam no mundo, para que ninguém fique desamparado. E a bem da verdade, todos nós, pobres e ricos,
saudáveis e doentes, homens de bem e criminosos, todos estamos sob assistência divina o tempo todo. Ninguém está abandonado, ninguém está esquecido. Mas nós somos os instrumentos de Deus para o melhoramento da generalidade do mundo. Então, se nós não fizermos nossa parte, ficaremos alijados do processo e atrapalharemos o bom andamento do processo. E por estarmos atrapalhando, nós seremos afastados, alijados, para que alguém melhor possa trabalhar em benefício de todos. Mas, como espíritas, nós sabemos qual é o nosso papel. Como cristãos, nós todos estamos inscritos na grande obra do Cristo, que é a pacificação da humanidade, que é a partilha dos bens que Deus nos confiou. Nada é nosso, tudo é de todos. E para que nós aproveitemos aquilo que Deus nos confia, temos que compartilhar com o máximo de pessoas possível. E começa no ambiente familiar. E nesse momento, na alimentação de nós mesmos, no grupamento familiar, tudo é mais ou menos satisfatório. Mas é preciso, então, que nós vejamos que participamos de uma família bem maior do que aquela consanguínea, do que aquela que está debaixo do mesmo teto, que tem o mesmo sangue e o mesmo nome que nós. Mas, então, a família espiritual é muito mais abrangente. E é com esses que nós vamos nos defrontar mais tarde, no mundo espiritual. Então, eu posso contar uma outra historinha para vocês. Havia aqui na Terra uma moça, uma senhora casada que não tinha filhos, e toda vez que, depois do almoço, ela almoçava só com seu marido, ele ia para o trabalho, ela costumava dar uma saidinha, ir até as lojas no centro da cidade onde ela morava, para observar as vitrines. Numa dessas idas e vindas, ela foi atropelada e despediu-se precocemente da experiência física. Dizemos precocemente porque nós não sabemos qual era a data de validade do vaso físico dela, quanto tempo duraria sua experiência aqui entre nós. Então, ela foi colhida por um automóvel e partiu de volta ao mundo espiritual. Chegando lá, ela descobriu-se numa situação desesperadora, sofrendo terrivelmente. Informaram a ela, então, que ela não tinha feito bem suficiente na Terra para melhorar seu estado. Mas um dia ela começou a melhorar. E ela não entendia por quê. Então, seus instrutores a chamaram a uma sala, nesse hospital onde ela estava sendo tratada, e a sentaram em frente a um aparelho semelhante ao nosso televisor. O aparelho foi ligado e ela viu alguém orando por ela e sentia aquela vibração. Por isso, estava melhorando. Então, seus mentores perguntaram: você conhece essa pessoa? Era uma senhora velhinha. E ela fez um esforço muito grande e conseguiu se recordar. Sim, é uma vizinha. De vez em quando eu dava um prato de comida para ela, porque ela vivia sozinha. E então explicaram para ela que aquela velhinha havia notado a ausência dela e soube então que ela havia desencarnado. E a velhinha passara a fazer preces em favor dela, agradecida pelos pratos de comida que ela dava eventualmente.
o que mostra o quanto a caridade pode fazer por cada um de nós, tanto hoje quanto principalmente amanhã. Então, nós somos chamados a observar esse chamamento do Cristo. Tudo que eu fiz, vocês podem fazer e muito mais. E ninguém pode dizer que o Cristo não fazia caridade aqui. Caridade era tudo quanto ele fazia. E veio nos ensinar como fazer a caridade. Então, Paulo de Tarso fala das 3 virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. E fala que as 3 são grandes, mas a caridade, que é filha da fé, irmã da esperança, é a maior delas. Ou seja, a filha é bem maior que sua mãe. A caridade é bem maior do que a fé. Então, somos chamados a praticar a caridade abnegadamente, esquecendo de nós mesmos, vendo unicamente a condição, a situação, a necessidade do irmão que sofre. E por um motivo bem simples: nós também sofremos, nós também temos necessidades, nossa condição ainda é sofrível. E somos espíritos na inferioridade, precisando crescer cada vez mais. E não sairemos desse insatisfatório se não praticarmos a caridade. E uma das mais relevantes formas de praticarmos a caridade é a prática do perdão, que também deve ser abnegado. E ouvimos o Cristo dizer para nós ainda hoje: não sairás daí, da situação difícil que você se encontra com seus adversários, até pagares o último ceitil. Então, é uma necessidade imperiosa de cada um de nós fazermos o bem desinteressadamente, porque a recompensa virá. E eu costumo pensar também que estamos todos juntos e misturados na mesma experiência aqui, tentando chegar como sabemos, como podemos e muitas vezes como queremos, até o objetivo lá na frente. Esse objetivo é a evolução, o crescimento espiritual, ou o alcance da perfeição, conforme Jesus disse. E nessa jornada, naturalmente, necessariamente, nós vamos nos atritar uns com os outros. E nesse atrito, nós poderemos ferir uns aos outros. Então, se estivermos atentos, e agora orientados pelo Espiritismo, nós somos chamados a essa atenção, temos que pedir perdão sempre que sentirmos que ferimos alguém. E seguirmos adiante. E se sentirmos que alguém nos feriu, perdoemos de imediato e sigamos adiante. Porque se pararmos para lamentar o que nós fizemos aos outros ou o que os outros nos fizeram, vamos perder um tempo imenso. E podemos julgar que estamos assim porque nós perdemos muito tempo lamentando o que fizemos ou o que nos fizeram. Agora é preciso redobrar as forças, retomar a caminhada para alcançarmos o objetivo em breve tempo. Então, o que nos interessa é alcançar o objetivo. E para isso, envidaremos todos os esforços. Então, é praticar a caridade nas 2 acepções que nós conhecemos: a doar coisas para os outros ou doar o que é imperecível e está em nós. E o perdão está nesse segundo conceito. Então é preciso que nós sejamos espíritas. É preciso que nós sejamos cristãos. Isso quer dizer que estejamos sempre conscientes e dispostos às transformações a que somos chamados a fazer em nós mesmos e em torno de nós. Nada é fácil aqui no mundo. Tudo exige muito esforço. E se estivermos dispostos, os esforços serão sempre recompensados. Se não estivermos dispostos,
não haverá esforço algum. E, logicamente, não haverá recompensa alguma. E vai demorar para que estejamos em condições de receber esse título de irmão quando retornarmos ao mundo espiritual. Isso nos faz recordar a experiência de João Batista. Jesus disse que dos filhos nascidos de mulher, ou seja, daqueles ainda ligados à materialidade, ligados fortemente à matéria, João era o maior deles. Então, João era grande aqui na Terra. Naquela época, na história do mundo, tão grande ou quase tão grande quanto o próprio Cristo. Mas, no reino dos céus, no mundo espiritual, João era um dos menores. Ou seja, havia outros espíritos bem maiores do que o Batista. Então, nos comparemos com o Batista neste momento. Também somos filhos de mulher, ou seja, estamos ligados à matéria e alguns de nós ligados muito fortemente, arraigados à matéria e vibrando de acordo com o materialismo. Segundo Allan Kardec, o materialismo é o inimigo a que o espiritismo veio dar combate. Então, esse inimigo está em nós. E, por essa razão, nós temos que ser espíritas conscientes, assumir a túnica nupcial, que é a de sermos cristãos também conscientes, para vencermos aos poucos o poder do materialismo em nós, que se expressa através das manifestações do ego. E o ego adora as ilusões quando Cristo pede que nós conheçamos a verdade. Então, para isso, nós temos que abrir os olhos e caminhar com firmeza na direção do grande objetivo, para o encontro com o Cristo, que significa o encontro conosco mesmos. Então, a prática da caridade é o meio através do qual nós conseguiremos essas duas bênçãos. O encontro conosco mesmos e o encontro com o Cristo, alcançando nosso objetivo. Então, amigos, que nós pelo menos pensemos nessas coisas, que voltemos a observar essa lição do livro Vinha de Luz, as observações de Emmanuel, trazidas para nós através do exemplo abnegado de Chico Xavier, que deixou um legado imenso para nós aqui no mundo. E assim, estimulados, meditemos profundamente nesses dois mandamentos, amai-vos e instruí-vos, para que nós pratiquemos aos poucos essas duas lições e nos vejamos aos pouquinhos também no processo de transformação. Até que um dia olhemos para nós mesmos e repitamos, como Paulo de Tarso: já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. E isso certamente vai acontecer. Então, que estejamos estimulados, dispostos a isso e continuemos marchando com alegria, com coragem, com determinação, porque o futuro é todo nosso. O futuro é daquele que, caminhando com Cristo, se dispôs a se renovar para encontrar um campo mais agradável, mais satisfatório para os embates do futuro. E então queremos agradecer a vocês, agradecendo a Deus que nos proporcionou este momento, e peçamos ao Cristo que ampare nossos esforços e que os bons espíritos, em seu nome, nos façam compreender que somos instrumentos necessitados, que precisam ser dóceis, para que mais recebamos da Divina Misericórdia. Assim, Senhor, nós te agradecemos e nos colocamos à tua disposição. Faça-se em nós, segundo a tua vontade, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Obrigado, muita paz a todos.